Tu fizeste assim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que desejo ser, eu devo
Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui prestando um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E estamos nos últimos momentos deste ano de 2025. Muitas coisas se passaram. Tivemos às vezes problemas diversos, ansiedades, preocupações, enfermidades, mas a palavra do Senhor diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque nós temos Jesus Cristo. Irmãos, nosso culto é de graça para o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, mas nós queremos também agradecer os irmãos que caminharam conosco durante a jornada desse ano e pedir a Deus que continue abençoando a sua vida, te sustentando, te amparando, te guiando, guardando, protegendo e sustentando você e sua família nas mãos do Senhor. Eu não vou trazer a mensagem dessa noite para o pastor Joel, mas eu quero comentar rapidamente um texto que está aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, um aconselhamento, capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo, ele escreveu aos Tessalonicenses, porque ele fundou aquela igreja, naquela localidade, num período mais ou menos de 2 a 3 meses. E Paulo foi obrigado a sair correndo dali, ele foi perseguido. Se ele não tivesse fugido de Tessalônica, ele teria morrido. Então ele fugiu. E quando ele saiu dali, preocupado, ele enviou Timóteo para saber notícia daquela igreja nova, aquela igreja recém-fundada. E Timóteo vai, e ele traz para Paulo boas informações, informou que aquela igreja estava perseverando nos caminhos do Senhor. Mas eles tinham algumas preocupações com uma igreja nova, que anteriormente não conheciam a palavra do Senhor. Eles estavam preocupados com os mortos, o que aconteceria com seus entes que morreram. Estavam preocupados com problemas sociais, agora na nova vida cristã. Estavam preocupados com o seu futuro, preocupados com a vida de Jesus Cristo. E Paulo ele escreve essas duas cartas para trazer orientações para aquela igreja dos Tessalonicenses. E Paulo aqui no capítulo 5, versículo 12 em diante, ele está orientando, mesmo de longe, estava orientando aquela igreja, dizendo: agora, impedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Paulo deixou uma liderança naquela cidade, e aquela liderança precisava de apoio. A liderança precisa de ombro amigo para dar lado a lado, para ser apoiado no trabalho do Senhor. E Paulo está trazendo esse aconselhamento. Ele diz: tenhamos na mais alta estima o amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. É indispensável ter paz uns com os outros. Nós estamos entrando, daqui a poucos instantes, em um novo ano. E o nosso aconselhamento da parte do Senhor é que nós possamos buscar, como a palavra de Deus diz, paz uns com os outros. Isso é indispensável no nosso lar, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde quer que nós formos. A ordem do Senhor, isso aqui é uma ordenança do Senhor, que nós possamos ter paz uns com os outros. Buscar a paz, empenha-se por alcançá-la. Precisamos da paz. E Paulo, ele prossegue ainda falando: exortamos os irmãos a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Esse é o ensinamento para o ano que está se iniciando: auxiliar os fracos, ajudar uns aos outros, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova
certos momentos da nossa vida, a gente sorrir, a gente demonstrar alegria, mas isso é uma ordem do Senhor. A palavra do Senhor diz que em todos os momentos nós temos que dar graças a Deus. Em todos os momentos, a palavra do Senhor não fala para darmos graças quando nós sofremos uma tragédia. Graças a Deus pela enfermidade, graças a Deus pela perda, não é isso. Nós temos que dar graças a Deus porque em todas essas situações Deus está conosco. E a graça dele não nos falta. Então, a palavra do Senhor está dizendo: dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade dele, é que nós saibamos que, embora estejamos enfrentando vários problemas, mas o Senhor está conosco, a graça dele está conosco. Quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo, e anteriormente ele havia sido preso na cidade de Filipos, estava ali acorrentado, mas em determinado momento Paulo e Silas estavam ali cantando, adorando, louvando a Deus, depois de serem tremendamente surrados, estavam adorando o Senhor, estavam alegres, a graça do Senhor estava com eles. E aqui prossegue dizendo: não tratem com desprezo as profecias, a palavra do Senhor, ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador. Irmãos, o foco, o alvo é a vinda de Jesus Cristo. Por isso, nós temos que buscar uma vida de santificação. O escritor aos Hebreus, ele diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso, nós temos que dedicar a Deus a santificação, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que procura agradar a Deus. É para isso que nós vivemos, que nós possamos, neste ano que se inicia, procurar servir a Deus de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ter um ano vitorioso debaixo da graça, debaixo da cobertura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós procuramos. Louvado seja o Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Tudo muito lindo até agora, tudo que tem acontecido, muito bonitos louvores, finalmente esta apresentação, e que tudo seja para a honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Salmos 118, verso 24. Amém? Todos na paz do Senhor Jesus? Amém. Graças a Deus. Diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos. Glória a Deus. Amém. Esse é o dia maravilhoso, especial, que o Senhor preparou para nós. Daqui a alguns minutos nós estaremos ouvindo muitos fogos, muitas pessoas gritando com alegria, mas com certeza não é a alegria que nós sentimos, porque a alegria que nós sentimos, a alegria que nós conhecemos, nós aprendemos na palavra do Senhor, e nós expressamos a nossa alegria com glorificações, com gratidão ao Senhor nosso Deus. E por falar, irmãos, em gratidão, é um momento muito oportuno para nós aqui nesta noite estar fazendo uma pequena retrospectiva de tudo que aconteceu conosco durante o ano que está se findando. É um momento para realmente, irmãos, nós elevar os nossos pensamentos ao Senhor, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós durante este ano. Na verdade, como bem disse o pastor Jacó, passamos por lutas,
problemas, mas neste momento nós glorificamos o Senhor e podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido. Eu me sinto muito feliz, irmãos, na presença do Senhor Deus. Quando eu imagino, quando eu penso o que eu sou, que eu não mereço, que eu não sou digno de nada, e eu fico imaginando, pensando na misericórdia do Senhor, na compaixão do Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Como o Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, em todos os sentidos de nossas vidas. E este é o momento para nós glorificarmos, para nós adorarmos, para nós exaltarmos o Senhor. Aleluia! Porque grandes coisas o Senhor tem operado e realizado em nossas vidas. Glória a Jesus. Realmente, se nós pararmos e pensarmos como o Senhor tem sido bom para conosco, como o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido, nós não, de forma nenhuma, cessaremos, deixaremos de glorificar, de exaltar o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Agora à tarde eu cheguei em casa e estava contando um testemunho para minha esposa. Eu não me contive, eu falei, eu vou ter que contar esse testemunho para minha esposa e quero contar para vocês também, porque, irmão, nós temos que pensar como o Senhor tem nos abençoado. Nós temos que observar em todos os sentidos, em todos os detalhes. Eu estava fazendo esse serviço, um testemunho bem recente, bem novinho, fazendo o serviço dessa grade. E ontem, quando eu terminei de confeccionar, soldar a grade lá no chão, assim, muito pesada, depois de pronta, e na hora de levantar aquela grade, eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Não tem ninguém para me ajudar aqui. E eu pensei assim, a pessoa, se passasse um homem aqui, se viesse um homem aqui para me ajudar a levantar essa grade, e fiquei olhando, até pensei no irmão Jurandir, porque normalmente ele passa no horário que eu estava ali, vindo do serviço, e fiquei olhando, o irmão Jurandir não vinha. E quando eu menos espero, que eu estava pensando em um homem para vir me ajudar, realmente apareceu um homem. Vem cá, Inês, faz favor. Apareceu um homem. Chegou o Enzo. Só eu e o Enzo ali, aquela grade pesada ali. E eu olhei assim, está aqui o homem que Jesus mandou. Aí quando eu penso que não, passa o irmão Jurandir lá, e ele não ouviu. Aí o Enzo falou assim, eu vou dar essa mãe para o senhor, tá bom? Foi lá na casa do irmão Jurandir e chamou o irmão Jurandir. Olha o nome aqui, como é que Deus trabalha. Vocês viram que simplicidade, que coisa linda, como Deus trabalha. Chegou o irmão Jurandir, viu que era pesado mesmo, me ajudou a levantar a grade, coloquei a grade ali. Irmãos, se a gente for detalhar, né, Pedro? Os livramentos que o Senhor nos dá, né, Pedro? O Pedro é que sabe. O irmão Jurandir contando o testemunho também, como Deus o abençoou lá no emprego dele. Se fosse dada a oportunidade agora, nesse momento, para cada um de vocês vir aqui à frente e estar testemunhando, falando dos livramentos, das provisões, das proteções, de tantas maravilhas, tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Eu sei que todos vocês têm algo para chegar aqui à frente e falar e contar do que o Senhor Deus tem operado na minha e na vida de vocês. É por isso, irmãos, nós temos que estar aqui realmente nesse momento com os nossos corações quebrantados, glorificando, exaltando o Senhor nosso Deus. Eu gosto muito desses salmos aqui, o 103, o verso 2, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Não podemos esquecer de nenhum dos benefícios, nenhuma das bênçãos que o Senhor tem nos concedido, porque constantemente nós recebemos as bênçãos do Senhor, estamos repletos
saciados das bênçãos do Senhor,